é Marco, eu sou engenheiro de aplicações, diretor da Light Telecom, uma empresa de Porto Alegre, especializada na fabricação de equipamentos wireless para infraestrutura de comunicação de dados. Então, nossos produtos são voltados ao segmento corporativo, muito parecido com aqueles equipamentos Wi-Fi que nós estamos acostumados a lidar com os nossos notebooks, tá? Conceitualmente faz a mesma coisa, porém o objetivo no âmbito profissional é fazer com que ambientes que necessitam comunicação sem fio com diversos outros tipos de produtos possam ter cobertura com a rigidez, com a qualidade, com velocidade, enfim, com tudo que se espera de um ambiente profissional. A comunicação Wi-Fi hoje, ou comunicação wireless hoje, está presente, como nós podemos ver, em todos os segmentos da nossa vida, né? Poucas coisas são ainda com fio, né? Encontramos lá a nossa batedeira, o nosso micro-ondas, que por enquanto ainda tem fio, mas daqui a pouco já vai ser, seguramente alguém vai inventar um jeito de tirar o nosso único fio que nos junta às paredes de nossas casas e escritórios. No segmento profissional, no âmbito profissional, existem quantidades enormes de mercados, e segmentos de mercado, portanto, que são potenciais usuários de comunicação de dados profissional. Muitas vezes estamos do lado desse mercado, debruçados sobre esse mercado, e não estamos vendo que ali é um cliente em potencial, é um local em potencial para uso da tecnologia. Então, podemos ver isso desde as aplicações mais simples, como os nossos telefones celulares, que já estão todos equipados com Wi-Fi para se integrarem com o sistema de voz digital, VoIP e outros métodos, com o mundo. Máquinas operatrizes, coletores de dados, leitores de códigos de barras, impressoras de códigos de barras, em supermercados, aquelas balanças eletrônicas, né, que são sem fio, muitas delas já hoje. Enfim, existem uma quantidade enormíssima de produtos nos mais diversos pontos da nossa sociedade que necessitam comunicação profissional, né? Muitas vezes se pensa que a comunicação profissional nesse mundo fica restrita a equipamentos que são voltados a ligar notebooks, aqueles que encontramos em lojas, né? Mas aqueles são equipamentos com missões diferentes, são equipamentos, como nós chamamos SOHO, né? Small Office, Home Office, Small Office, né? Cujo objetivo é atender pequenas quantidades de usuários, não visa ter estabilidade, nem funcionar por enormes períodos sem serem desligados, né? Os nossos produtos, além de poderem ficar ligados 24 horas por dia, eles são previstos para trabalharem no mínimo 5 anos ininterruptamente. E dentro disso, com garantia de 2 anos total de fábrica. Antecipei aqui o que o slide fala, né, falando sobre os segmentos de mercado. No segmento profissional, então, o que se espera desses produtos é que possam ter alta capacidade de conexão, que vocês possam ter inúmeros usuários, como, por exemplo, com coletores de dados, né, que vocês possam ter grandes comunidades, ou grandes populações de coletores de dados ligados simultaneamente, transmitindo simultaneamente, sem que um atrapalhe o outro, ou seja, com vazão de dados, tá? E garantindo que o ambiente tenha alta produtividade e interrupção alguma do que está acontecendo naquele ambiente em relação à comunicação entre eles. Outros produtos que eu quase esqueço aqui de falar, também são câmeras de vigilância, né, que hoje nós vemos em todas as cidades aí, que são produtos que, por natureza, não são equipadas com unidades de rádio, e necessitam, então, de rádios profissionais para isso. Então, muitas vezes, nós estamos lá atendendo órgãos públicos, prefeituras, enfim, alguns outros, ou até condomínios, né, que precisam colocar câmeras de vigilância em ambientes onde não há cabeamento estruturado, não há fibra ótica, enfim, não tem como fazer isso de outra forma, senão por wireless. Os nossos produtos suportam transmissão de áudio, vídeo e dados simultaneamente, com todos os controles que se possa desejar, para garantir que um não incomode o outro, né? Então, dados não vai tirar a banda de imagem, assim como de voz também não, né? Então, tem os famosos filtros QoS, para aqueles que conhecem essas terminologias, né? Os WMM, que é o Wireless Multimídia, enfim, tecnologias que estão disponíveis hoje
ou top de tecnologias que estão disponíveis hoje nesse tipo de equipamentos no mundo, né, estão disponíveis nesses equipamentos fabricados aqui no Brasil. Algumas outras características dos nossos produtos são o aspecto multiconfigurável, né? Os nossos equipamentos, diferente tanto dos equipamentos Soros, esses que nós, então, como eu falei, podemos comprar nas lojas, assim como de alguns outros concorrentes, ele pode ser configurado para assumir qualquer posição dentro de uma estrutura de comunicação de dados. Então, nós podemos utilizar ele para ser um elemento irradiante, para cobrir vários clientes, ou para, como eu falei na câmera de vigilância, ter um access point para receber os sinais que está vindo de uma câmera lá adiante. Então, nesse caso, um access point fica lá na câmera e outro fica aqui, e um fica lá como access point, outro fica aqui como client, né? Então, ele pode ser configurado como client, ou situações que nós precisamos fazer sub-roteamento, né? Entrar com uma rede e transformar em outra rede, ou repetir sinal, né? E duas outras, ou algumas outras, mas dentre elas duas, em especial, que é o roaming com autonegociação. O roaming, deixa eu ver se no slide seguinte aqui tem algo mais sobre ele, vamos falar das características aqui, são autônomos, ou seja, cada equipamento tem autonomia própria, embora eles possam ser gerenciados centralizadamente, eles têm autonomia própria, de forma que se nós tivermos uma console de gerenciamento central e esta parar de funcionar, todas as unidades continuam funcionando. Se dentro dessa comunidade Access Points instalada lá no ambiente aquele, um deles sair do ar, este apenas sai do ar, todos os outros continuam funcionando. Então, eles são completamente autônomos. Potentes. Os equipamentos Salide atendem ao máximo de potência e sensibilidade, mas em especial a potência que a Anatel permite, né? Então, está na ordem de 1000 miliwatts no equipamento e muito alta sensibilidade. Confiabilidade, como eu falei a vocês, além dos 2 anos de garantia, o equipamento é projetado para operar 44 mil horas sem interrupção, ou seja, 5 anos. Inteligentes, são equipamentos que suportam Layer 2, 3 e 4. Né? Então, o pessoal de TI que está familiarizado com essa terminologia vai entender o quão poderoso é o equipamento que possa funcionar nesses Layers 2, 3 e 4. Hoje a Allied, preocupada com o segmento da automação comercial, industrial, e em especial o setor de AIDC, né, que é o setor de identificação e coleta de informação, criou um produto com características de potência, sensibilidade, recursos, para atender esse segmento de AIDC. Então, todos aqueles que estão dentro do mercado de coletores de dados, enfim, de logística, né, que, enfim, operam dentro do AIDC, tem um access point de alta potência e com alguns recursos diferenciados para trabalhar com coletores de dados. Um dos grandes mercados da Allied é este, hoje no Brasil. Só nesse segmento nós devemos ter aí mais de 12 mil unidades instaladas em AIDC espalhados pelo Brasil. E é um mercado que recém começa. Né? O setor de logística está crescendo cada vez mais, é importante nós vermos esse segmento como algo bem interessante, como um cliente muito interessante, de todas as formas, não só aquele centro de distribuição, os CDs, os armazéns, enfim, todos esses ambientes de movimentação de mercadoria, mas como qualquer ambiente onde requeira rastreamento por código de barras ou outros métodos, por coleta de informação, coletores de dados ou outros meios, né, leitores de códigos de barras, e a integração em tempo real com servidores ou entre eles. Né? Então, temos produtos especialmente desenvolvidos para isso. Eles operam, não é nada proprietário, tá? Eles operam na mesma padronização que todos os equipamentos eletrônicos operam, ou seja, é totalmente compatível com todo mundo, com toda a comunidade de equipamentos, tanto os nossos notebooks, quanto qualquer tipo de computador, como qualquer telefone celular, enfim, compatibilidade total com todo mundo que hoje existe, não é nada especial dirigido a um certo segmento. Operam com velocidades desde 54 megabits por segundo, 108 megabits por segundo, 300 megabits por segundo. Agora, no segundo semestre, estaremos lançando equipamentos com 600 megabits por segundo
E no primeiro semestre do próximo ano estaremos lançando o primeiro Access Point brasileiro, genuinamente brasileiro, tá? Ele não é importado plaquinha e montado aqui. Ele é filhinho nosso, filhinho do Brasil, tá? Totalmente desenvolvido aqui. E teremos no ano que vem o primeiro, um dos primeiros no mundo, tá? Gigabit, né? Com taxa efetiva de aproximadamente 950 megabits por segundo, podendo na camada física operar em até 1.4 gigabits por segundo. Tá? Wi-Fi, wireless. Então, quem achava que não era viável fazer isso com o nosso famoso Wi-Fizinho aquele, né, como tratávamos eles, pode ter uma surpresa de saber que o mundo Wi-Fi é extremamente profissional e pode eventualmente ser utilizado em casa também com aqueles que a gente compra nas lojas. Esse aqui é um dos vários produtos da empresa, né? Todos os nossos equipamentos começam com a terminologia ProAP, que significa Professional Access Point, e os modelos aí. Esse aí atende as bandas A, B e G, ou seja, ele pode operar, é um equipamento dual, pode operar em 2.4 GHz e 5.8 GHz, né? Ou seja, ele pode atender tanto aquela comunidade de equipamentos populares, como eu citei há pouco, como equipamentos especiais que começam a surgir no mercado, ou interligação entre pontos, né, aquelas ligações ponto a ponto, ligar um edifício com outro, um prédio com outro, né, em frequências altas, que são a de 5.8, com muita facilidade. Esse é um equipamento voltado ao modo Super G, até 108 megabits por segundo, que opera em 2.4, dentro da compatibilidade essa popular, com até 1000 miliwatts de potência. Né? É o equipamento mais poderoso que existe no Brasil hoje e um dos poucos no mundo nessa classificação de potência licenciada. Né? Não podemos fabricar mais do que 1000, porque a Anatel ainda no Brasil não permite mais do que essa potência. Essa sensibilidade que coloco aqui, menos 102, isso parece grego para muitos, mas para vocês terem uma ideia em relação ao Access Point convencional de loja, né, o que nós chamamos de sorro, é alguma coisa como 1.200% mais sensível. 1.200. Né, é muito sensível. Esse é um equipamento, todos têm a mesma cara, já viram, né? Tem alguém aí que até disse que ele parece um Lada, né? Um AP russo, todo preto, quadrado, mas o objetivo dele é ser resistente e poder aguentar o tranco no ambiente complicado, né? Então, como há pouco eu estava falando com um cliente que tem uma fábrica de confecções, onde eles têm pó de tecido, não sei se alguém já viu isso acontecendo, parece que não existe isso lá, uma fábrica de confecções, mas em cima de tudo tem aquele pó. E dentro de equipamentos eletrônicos que não são preparados para trabalhar nesse ambiente, se eles não forem protegidos, esse pó entra ao equipamento, podendo propiciar condensação de umidade, quando a umidade do ar está alta, ou até incêndios, porque é um pó altamente inflamável, né? Então o equipamento é totalmente blindado, à prova de água, vapores, gases, pó, podendo trabalhar em altíssimas temperaturas, né, em termos de ambiente, até 85 graus centígrados, diretamente exposto ao sol, sem qualquer tipo de proteção, ele diretamente exposto, ou até o interior de câmeras frigoríficas na ordem de menos 30, 35 graus centígrados, menos 30, né, bem frio. Ele, como vocês podem ver, ele é o painel dele tem, nos preocupamos em suprir as informações necessárias para a operação, mas não sofisticar demais para complicar a operação. Então nós temos ali alguns poucos LEDs, aquela camada colorida ali em cima, à direita, né, que indica que ele está ligado, que está conectado a uma LAN, um ambiente LAN, e depois o LEDzinho vermelho, amarelo e os dois verdes da ponta indicam o nível de sinal de antena, né, para ter uma ideia da quantidade de sinal que está sendo recebida por ele. Um conector de antena e aquele preto ali é o conector de dados, que na verdade é um protetor, ele é removido e colocado um cabinho desses azul convencional, como nós estamos acostumados a ver. Não tem conector especial, é tudo totalmente convencional. Esse equipamento, em especial esse modelo SA, permite conexões ponto a ponto de até 50 km ou mais, dependendo dos sistemas de antena, né? Então, o requisito para quem está interessado em longas distâncias de operação é que as antenas, que neste caso são antenas especiais, possam ter visada, uma enxergue a outra, né?
Então, se uma antena enxerga a outra, está na linha divisada, então nós podemos ter distâncias muito grandes de operação. Este é um modelo duplo, vamos chamar assim, é como se fosse 2 rádios dentro de um, podendo operar, portanto, simultaneamente em 2 formações diferentes. Então, nós podemos operar em frequência alta e baixa, ou 2 baixas, ou 2 altas, enfim, fazer qualquer combinação para instalações mais sofisticadas, né, onde, em vez de colocar 2 equipamentos que teria problema de infraestrutura, um é suficiente, né, um cumpre a missão de 2. Convém dizer que todos os nossos produtos, além quando são fornecidos com uma fonte inteligente, uma fonte de alimentação, né, que é conhecida como POI. É uma alimentação elétrica via o cabo de dados, ele não tem entrada de fonte de alimentação. A tecnologia POI permite isso, transmissão de alimentação elétrica sobre dados, né, dentro das normatizações, tornando ele compatível com fontes que obedecem essas instruções, assim como as fontes deles com outros equipamentos também. Mas, então, junto com o equipamento, acompanha uma fonte dessas que permite que o cabo azul possa ter até 100 metros dentro da norma, né, de comprimento, sendo alimentado por ele, sem a necessidade de qualquer outro tipo de fonte de alimentação. Ela é microprocessada para poder estabelecer comunicação elétrica, tem uma espécie de uma conversação de dados para estabelecer quanto de energia tem que ser passado para os APs, aquela coisa toda, tá? Isso já existe hoje nas alimentações dos access points. Esta é a fonte que acompanha o equipamento e que também pode ser vendida separadamente. No mercado, ela serve, além dos nossos equipamentos, ela é totalmente compatível com câmeras de vigilância, com, infelizmente ou felizmente, access points de concorrentes, o mundo VoIP, né, telefones VoIP, centrais VoIP, enfim, qualquer equipamento que necessite comunicação POI, alimentação elétrica POI, perdão. Né? Observem que ela, diferente das fontes que nós estamos acostumados a ver, deixa eu ver se tem laser esse troço aqui, acho que aqui tem, mal se vê. Aqui são 2 conectores, um de dados, um RJ45 e aqui outro RJ45. Então, imaginemos que um lado ligue ao switch ou ao computador e o outro lado o cabo que vai ao access point, ou à câmera, ou enfim, ao equipamento ao qual ele vai ser ligado. Elas podem ser fornecidas em tensões padrão de 24 ou 48 volts, né, de acordo com as instruções de cada um dos fabricantes dos equipamentos. Esse é um tipo de antena, é uma antena pouco popular no Brasil, e ela é muito parecida com os telefones celulares, né? Ela é uma antena que dentro dela parece uma mola, né, chamada de helicoidal, uma helicoide. A vantagem dessa antena é que quando estamos com equipamentos portáteis, que ao segurar na mão ele pode estar em qualquer ângulo em relação à antena, não exista variação de sinal, né? Ela é autoadaptativa para essa variação de ângulo do equipamento portátil, né, em relação à antena, melhorando então as condições de comunicação e permitindo que ela seja bem mais estável. São aquelas famosas antenas que espalham o sinal para todos os lados, né, para ambientes onde a gente possa necessitar cobrir à volta da antena grandes coberturas. Né. Para vocês terem uma ideia, uma antena dessa com access point de baixa potência, podemos fazer coberturas na ordem de 2 quilômetros. Né. Agora, observem que 2 quilômetros é linha divisada. Tá? Então, ambientes tipo um CD, lá, um centro de distribuição, onde tem um monte de porta-pallets, enfim, um monte de obstáculos, e esse cenário fica diferente. E, às vezes, algumas poucas centenas de metros é o que acontece dentro desses ambientes. Nesses casos, vários access points são colocados entre si para garantir essa cobertura. E quando se tem equipamentos portáteis, ao estilo de coletores de dados, ou leitores scanners, leitores de código de barra sem fio, ou celulares, enfim, qualquer equipamento móvel que esteja dentro desses ambientes, os nossos equipamentos dispõem de um recurso chamado roaming com autonegociação. O que é o roaming? É aquilo que a gente está acostumado a ver nos nossos telefones celulares e que não percebemos porque ele faz parte do cotidiano. Ou seja, a gente se desloca entre as torres, as herbes, né,
pelas cidades e nunca perde a comunicação. Pode entrar no carro e sair trafegando e não perde a comunicação. Né? O que é isso? É o roaming. Uma antena que está em conexão com o telefone celular, vou usar na explicação, vê que está em conexão com esse celular e diz para uma outra antena ao qual ele está se dirigindo, porque ela vê a perda de potência de um lado e a chegada de potência numa outra antena, né, que a outra antena é que precisa atender agora esse telefone celular. E passa o atendimento para outra e a gente nem percebe nada acontecer, não dá um clique, não acontece nada na voz. A mesma coisa acontece com os nossos equipamentos. Dispõe da modalidade roaming, né? Com autonegociação, portanto, fazendo a mesma coisa que os telefones celulares fazem. Não confundir isso com repetição de sinal, o modo repetidor. Né? É autonegociação mesmo. Além disso, os nossos produtos permitem que vocês possam ter inúmeros access points colocados no ambiente, um complementando o outro para o caso de se um sair do ar por qualquer motivo, os outros assumem instantaneamente. Na verdade, eles não assumem instantaneamente, eles estão sempre em funcionamento paralelo, sincronizados. Né? Então, ambientes de missão crítica, onde não pode perder a comunicação nunca, se usa essas estruturas de contingência. Né? Isso tudo está disponível nos nossos produtos. Nós temos, ao exemplo do que o meu colega aqui anterior falou, também temos um programa de showroom, então também permitimos que seja comprado dois produtos, dois modelos de cada um dos nossos produtos, a preços especiais e condições de pagamentos especiais por cada CNPJ. Né? A ADN é o nosso distribuidor master no Brasil, portanto, qualquer equipamento para showroom que vocês possam desejar e mais informações sobre esses ambientes, podem procurar a ADN. A Luciane, já saiu daqui, é a nossa consultora técnica dentro da DN de São Paulo, capital. Ela atende todo o estado de São Paulo, portanto, ao fazerem contato com a DN e quiserem informações sobre os nossos produtos, a Luciane poderá dar para vocês todas essas informações. Pô, corri no tempo aqui. Tá bom, né? Tá todo mundo com fome, eu acho, o almoço está aí, né? Essa aí é a senha para vocês baixarem, então, esse material. O nosso site não tem muitas informações para download, mas eu convido vocês a irem até o nosso estante ali e buscarem qualquer outra informação, ou através do nosso site, nos mandar qualquer e-mail ao nosso setor de suporte, ou seja, qual que vocês quiserem. Eu vou ter prazer de suprir essa informação a vocês. A minha missão é ajudar a todos aqueles que têm necessidades de desenvolver projetos, e, enfim, levar adiante o uso desse equipamento, com informações, fornecendo informações que possam, então, que não necessariamente é do mundo de vocês, mas que é do nosso mundo, e aí a gente quer juntar as mãos com vocês para que todos nós ganhemos dinheiro. Né? Bom, muito obrigado pela paciência de vocês.